dizendo o seguinte: eu tenho um irmão que faz o L. Eu tenho um irmão que faz o L. E eu tenho um irmão que faz o L em momentos muito providenciais, em momentos muito convenientes, que são momentos para me irritar. Dizendo o seguinte: eu tenho um irmão que faz o L. Eu tenho um irmão que faz o L. E eu tenho um irmão que faz o L em momentos muito providenciais, em momentos muito convenientes, que são momentos para me irritar. Porque quando se descobriu que eu fui consultor jurídico do projeto de anistia da oposição, ele começa a soltar nas redes sociais dele sem anistia para golpista. Então eu quero dizer para o meu irmão: vá para a casa do cacique, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu quero falar o seguinte, em especial para o meu irmão, que faz o L. Eu não faço L, nem B, nem arminha. Eu fui tratado como comunista do ano de 2017 até o ano de 2021. Porque eu apontava irregularidades na Lava Jato. E o que eu faço aqui é apontar irregularidades no processo contra o Bolsonaro. Eu sou uma pessoa que defende o direito antes de qualquer outra coisa. Holliday. Pois é, Pavinato, eu acho que de tudo isso, a coisa que eu acho que mais preocupante é que o ministro Alexandre de Moraes, quando ele dá essas declarações, ele pelo menos aparenta um bom intuito, que é o de demonstrar que o sistema eleitoral é confiável, e é um exemplo para o mundo, aquela coisa toda que todos eles gostam de dizer. E eu entendo a necessidade de você atestar a confiabilidade do sistema eleitoral. Só que quando você veta um debate, você aumenta a desconfiança. Porque perceba, olha a gravidade do que a declaração do ministro ao longo do seu voto vai gerar agora em boa parte da população. Quando ele diz que o único relatório que questiona a confiabilidade das urnas era um relatório puramente político, pedido por um senador, um aliado do Bolsonaro, e que este relatório não tem seriedade alguma e não deve ser levado a sério. E aí logo depois, imediatamente depois, ele é desmentido pelo senador diante da imprensa, mostrando o documento, mostrando que 3 peritos criminais da Polícia Federal é que disseram isso, não a pedido do senador, não a pedido de Anderson Torres, mas a pedido do TSE. Pior ainda, o que o Pavinato acabou de ler aqui, mais do que isso, o diretor de TI do TSE, dizendo que ele não pode afirmar com certeza que, em hipótese alguma, nenhum arquivo seria adulterado, que é necessário uma avaliação mais detalhada. Então, quando você tem tudo isso, somado à decretação do sigilo e à falta de resposta sobre os questionamentos, é óbvio que acaba se alimentando uma desconfiança em relação ao sistema eleitoral. E é por isso que esse debate não pode ser vetado, é o contrário. Um sistema eleitoral confiável é um sistema eleitoral que é debatido até a sua exaustão. É um sistema eleitoral cujas fragilidades são discutidas, demonstradas e rebatidas à luz do dia. Não com sigilo, não com declarações mentirosas, não com uma narrativa política no meio de um julgamento. Quer dizer, o efeito, se é verdade que o ministro Alexandre de Moraes e os seus colegas querem realmente reforçar a confiabilidade no sistema eleitoral, a declaração dele hoje vai no resultado completamente oposto. Olha, eu digo ainda mais, porque eu acompanho sempre o chat, eu me importo com o que as pessoas que nos acompanham falam. E tem aqui um sujeito chamado Paulo Barbosa. Barbosa, quem é velho sabe, né? O Barbosa do TV Pirata, da extinta TV Globo. Ele fala o seguinte no chat: Pavivi queima. Então, Paulo Barbosa, eu queimo, mas tem que ter piroca para conseguir, meu querido. Então, deve ter um negocinho desse tamanho. E tem muita gente aqui escrevendo, né, flodando o chat. Bolsonaro na papuda, Bolsonaro na papuda. Eu não sei. Faz o seguinte, esquece Bolsonaro, esquece o nome de qualquer pessoa.
Leia as leis, leia as normas das leis que eu já coloquei aqui. Se você não for analfabeto, e se você tiver vergonha na cara, para pensar de novo no que você está falando. Agora é o seguinte, o ministro Flávio Dino acompanhou o ministro Alexandre de Moraes e votou pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus na ação que julga a Loucademia do Golpe. Dino foi o segundo a votar nesta terça-feira no julgamento da primeira turma. Para Dino, existem diferentes graus de culpabilidade entre os réus da chamada trama golpista e que o ex-presidente Jair Bolsonaro e o general Walter Braga Neto têm papel de maior relevância nos atos que culminaram na tentativa de golpe de Estado. Ainda em seu voto, Dino tratou de tema que não poderia tratar, ao dizer que os crimes relacionados à tentativa de abolir violentamente o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de anistia. A declaração é um recado direto ao Congresso, onde não quer tramitar uma proposta de anistia a investigados e condenados pelos atos do 8 de janeiro. Vamos ouvir esta fala de Flávio Dino. Não é mamãe. Esses tipos penais são insuscetíveis de anistia, de modo inequívoco. Nós tivemos já muitas anistias no Brasil, certas ou não nos cabe esse juízo. Nós não somos um tribunal da história, nós somos um tribunal do direito positivo aos fatos concretos existentes. Mas é certo que jamais houve anistia feita em proveito dos altos escalões do poder. Nunca. Nunca a anistia se prestou a uma espécie de autoanistia de quem exercia o poder dominante. Peço data vênia. Data vênia, quando uma pessoa do direito fala data vênia, é que quer discordar. Então eu digo assim, data vênia, meritríssimo. Somente. Tem aquela lei aí, ô alemão, de 95, eu te passei a lei de 95, tem uma lei de 95 que eu quero trazer aqui para os senhores, a lei 8.985, põe aí. Lei 8.985, de 7 de fevereiro de 1995. É uma anistia aprovada pelo Congresso e sancionada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, que diz o seguinte: é concedida anistia especial aos candidatos às eleições gerais de 1994, processados ou condenados, ou com registro cassado e consequente declaração de inelegibilidade ou cassação do diploma, pela prática de ilícitos eleitorais previstos na legislação em vigor, arquivando-se os respectivos processos e restabelecendo-se os direitos por eles alcançados. O que é que a gente já tem aqui? A gente tem um juiz que não poderia julgar o Bolsonaro, que é impedido. Ele chamou o Bolsonaro ainda ontem de demônio, de Satanás. Ele não tem a desincompatibilização da política para exercer a magistratura. Além da falta de vergonha na cara, que é algo redundante, para dizer o mínimo. Ele que, como parte interessada enquanto ministro da Justiça e Segurança Pública, fez consulta do que fazer ao ministro relator, que também não poderia julgar, Alexandre de Moraes. Tudo isso é um assinte. E quando ele vem dizer que não cabe anistia, isso é inequívoco. Inequívoco por quê? Digo-lhe, o senhor está redondamente enganado. Aliás, o senhor está redondamente, absolutamente tudo. Afinal de contas, no direito criminal, e anistia, graça e indulto se aplicam às punições do direito criminal,
há punições e sanções do direito eleitoral, porque a anistia ela tem natureza político-criminal. Isso tudo está na Constituição. Vossa Excelência omite o seguinte. Primeiro, em primeiro lugar, é claro, Vossa Excelência se coloca como palhaço, porque o que ele quis da verdade, Holliday, foi: eu vou falar isso no voto agora para criar jurisprudência. Mas o Brasil é um país de direito romano. Aqui vale a lei e não a jurisprudência. Nós não temos direito common law igual aos Estados Unidos e Inglaterra. Mas o palhação vai lá. Eu vou falar isso para depois me citar contra a anistia e dizer, não me citando, citando a jurisprudência do STF. Você pode fazer isso com gente tonta. Como eu não sou tonto, eu não caio nessa. Então o senhor tem que lembrar o seguinte, seu Flávio Dino, que o direito penal no Brasil, em razão da Constituição, deve observar o princípio da estrita legalidade. Então não pode haver cláusula implícita. O direito penal não pode. Tem que ser escrito anterior, e não só anteriormente escrito, tem que ser anteriormente escrito de maneira estrita. Estrita, clara. Não pode ter cláusula implícita. Não pode. É a Constituição que fala. O senhor é juiz do Supremo, o senhor deveria saber. Se o senhor não sabe, isso prova que o Supremo foi sequestrado por usurpadores. Porque o ministro do Supremo deve saber que a Constituição diz que no processo criminal vale o princípio da legalidade estrita. Então não pode ter cláusula implícita. De maneira que inequívoco no processo criminal é só aquilo que está escrito. E se você está achando ruim no chat, vá ler. Eu não sei ler. Azar o seu. O que diz a Constituição brasileira, alemão? A Constituição brasileira diz o seguinte, joga aí o artigo 5º, famoso artigo 5º, alemão. O artigo... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.